Nós sentimos diariamente o seu cuidado sobre nós, na sua graça. E foi muito bom nessa manhã nós cantarmos bastante sobre o amor de Deus, sobre a sua obra na nossa vida, o que Ele é para nós, né? Nós que conhecemos ao Senhor sabemos, experimentando diariamente os benefícios da salvação, né? A graça, a paz, o perdão que nós temos, perdão dos nossos pecados, a obra, o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós que nos move sempre em direção ao Pai, sempre em direção a Deus, né? Então são coisas maravilhosas que nós não trocamos por nada nesse mundo, não é verdade? Amém? Amém. Na verdade foi muito o que nós tentamos falar nesses dias para os irmãos que estavam reunidos na sexta-feira, no sábado. Basicamente o que nós procuramos mostrar é que existe em primeiro lugar uma boa notícia para nós, todos os seres humanos, pecadores, às vezes, muitas vezes confusos, perdidos, não sabendo exatamente para onde ir, como resolver as coisas da sua vida, como mudar, como ser melhores. Para essas pessoas, para todas essas pessoas, há uma boa notícia. Foi isso que nós procuramos enfatizar no primeiro dia. E essa boa notícia não está em nós mesmos, não é? Não se encontra no nosso interior, mas ela se encontra fora de nós. Hoje em dia, muitas pessoas estão procurando a boa notícia no seu interior, em si próprias. E, logicamente, a gente sabe que o resultado disso é frustração. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós sinceramente, honestamente, examinamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas reações diante da vida, nós vamos ver que tem muita coisa complicada em nós, não é verdade? Nós guardamos mágoas, rancores, nós temos iras, nós às vezes mentimos, às vezes trapaceamos, às vezes somos desonestos com as pessoas, às vezes falamos mal das pessoas. Esse é o quadro do ser humano, não há como fugir disso, e a palavra de Deus é muito honesta, muito sincera em nos mostrar esse quadro. Então olhar para dentro de nós, a palavra de Deus nos diz, e nós confirmamos na nossa experiência, não é a melhor notícia. E é por isso que o Evangelho é uma notícia tão boa para nós, meus irmãos, meus amigos que estão aqui, porque o Evangelho vem como uma resposta externa, não uma resposta interna, uma resposta que vem da parte de Deus, que é bom, que é santo, que é justo, que é perfeito. E quando nós recebemos essa boa notícia, quando nós nos rendemos diante do fato de que nós não somos realmente bons, e nós precisamos de ajuda, nós precisamos de salvação. E nós então olhamos para Deus, olhamos para o seu plano de salvação, olhamos para Jesus, que é Deus, mas que também foi homem perfeito e morreu por nós, no nosso lugar, para cumprir perfeitamente a justiça de Deus. E nós abraçamos Jesus e dizemos, eu confio em Ti, eu ponho a minha fé em Ti, porque eu não posso confiar em mim mesmo, eu não posso pôr a fé em mim mesmo, e eu recebo a Tua solução para a minha vida. Essa é a boa notícia que nós recebemos, né? E isso muda o nosso viver. Nós que estamos aqui sabemos disso. Não só nos muda, de repente, num ato que acontece, nos tira da nossa cegueira, nos faz enxergar Deus, nos faz enxergar o mundo da perspectiva de Deus, nos dá novo rumo, novo sentido, nos dá esperança de vida, nos dá outra percepção das coisas, nos dá uma postura correta diante das pessoas, porque coloca no nosso amor, no nosso coração, o amor por Deus e o amor por Jesus. Não só isso acontece, mas durante toda a nossa vida ao lado de Deus, a mesma boa notícia, o mesmo Evangelho, o mesmo poder que vem lá de Jesus, da cruz, quando Ele morreu por nós, continua operando a nosso favor. Todos os dias, diariamente. E é isso que nós tentamos mostrar para os irmãos. Claro que há ainda inimigos. Há inimigos desse plano de salvação, há inimigos desse processo de santidade.
E a gente precisa estudar esses inimigos, entender esses inimigos, saber como eles agem, quais as suas estratégias, e estarmos preparados para combatê-los. Então veja bem, Deus fez tudo por nós no seu plano de salvação, mas há um convite para nós, para que nós também nos engajemos, que nós estejamos envolvidos num processo que busca Deus, que se volta para Deus, que combate os inimigos da fé, que combate os inimigos de Deus. E nós fazemos isso não na nossa força, mas nós fazemos isso capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós agora, porque nós recebemos a boa notícia. E continua sendo, e vai ser sempre até o dia final, quando nós estivermos no céu e encontrarmos com o nosso Salvador, será sempre, todos os dias, uma boa notícia. Amém? Que alegria, né? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então veja bem, você vê o quadro do ser humano, o quadro de maldade, o quadro de erro, o quadro de engano que a gente vê no dia a dia, a sociedade se degradando, e a Bíblia nos mostra isso. Mas Deus resolve não nos punir, mas sim derramar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E veja bem, a palavra diz que Ele não fez isso uma vez, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quem sabe? A cada manhã. Nós estamos numa manhã aqui para experimentar novamente a misericórdia de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Mais uma vez, dia após dia, o Senhor nos recebe com a sua misericórdia. Acho que os irmãos têm um material aqui que eu queria falar. É muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos muito claro na nossa mente que a vida com Deus é uma vida de combate, é uma vida em que nós não damos trégua para os inimigos da nossa alma, para os inimigos do nosso espírito. Mas ao mesmo tempo, esse combate da fé, o combate espiritual, ele precisa acontecer na força do Senhor, na força do Espírito, né? Então nós precisamos sempre aprender como conciliar essas duas coisas, como sermos responsáveis pela nossa mudança, como nos engajarmos num processo de luta para sermos pessoas mais agradáveis a Deus, pessoas mais de acordo, mais semelhantes a Cristo, mais segundo o coração de Deus, como fala a palavra de Deus, e ao mesmo tempo não descansarmos e confiarmos em nós mesmos unicamente, mas reconhecermos a todo instante que nós precisamos do Senhor para nós. Alessandro? Esse aqui não foi passado. Pode sim. A gente vai... Vamos fazer assim, ó. Como o pastor chegou e vai fazer a apresentação, nós vamos dar uma interrupção. A gente acabou de começar mesmo. E depois a gente dá continuidade para a palavra. Vamos, né, privilegiar os nossos irmãos aqui, amigos que estão esperando. Tá bom? Depois a gente continua. Muito obrigado. Os que estão presentes, que nós, o povo evangélico, não batizamos crianças. Porque como cristão nós somos seguidores do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus em vida, na face da terra, ele foi apresentado ao Senhor. A Bíblia diz que aos 7 dias de vida, ele foi levado ao templo, e o sacerdote apresentou ele ao Senhor, apresentou ele a Deus, e na sua maioridade, ele então procurou João Batista para ser batizado, porque o batismo significa arrependimento de pecados. E nós sabemos que crianças como o Guilherme, como a Manuela, ainda não têm discernimento do bem e do mal, estão sob o estado da inocência, e eles não têm como decidir se eles querem ou não serem batizados. Portanto, cabe aos pais a responsabilidade, aos avós, aos padrinhos, ensinar a este casal de crianças o caminho que deve andar, o caminho de Deus, sobre a verdade do Evangelho. E quando eles crescerem, eles então poderão tomar essa decisão de quererem serem batizados como cristãos evangélicos ou não, é um direito deles. Nós louvamos a Deus pela atitude dos pais
do Everson e da Karen, que trazem diante da igreja os seus filhos, fazendo menção de que eles reconhecem a existência de um Deus criador, soberano sobre todas as coisas, e do qual Deus eles querem a bênção e a sanção da igreja, amém? Então nós vamos orar por essas crianças e vamos então pedir e apresentá-los ao Senhor e pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, aos 7 dias de vida foi levado ao templo e foi apresentado a Ti, Senhor. Nós, como ministro do Teu Evangelho, fazemos, ó Deus querido, com este casal, Senhor meu Deus, de filhos, ó Deus, a bênção, Senhor, da apresentação, diante, ó Deus, da obediência da Tua palavra, seguindo o exemplo maior do Senhor Jesus, que é a pedra angular, a pedra fundamental do cristianismo, e toda a atitude cristã deve estar sendo, ó Deus, focada nos ensinos maravilhosos do Senhor Jesus, e assim como foi feito com o próprio Senhor Jesus, os pais fazem, e há no seu coração o desejo, Senhor, de buscar a Tua bênção sobre a vida destas crianças, para que eles recebam a bênção, o ato, Senhor meu Deus, que da apresentação a Ti, eles trazem essas crianças diante da igreja reunida, Senhor, e eles a apresentam a Ti, reconhecendo que esta criança é uma bênção Tua, um presente Teu na vida deles, Senhor, e que eles também, de certa forma, reconhecem que precisam da Tua bênção, do auxílio dos padrinhos, dos avós, da própria igreja, dos cristãos, ó Pai, de uma forma geral, para ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, Senhor, ensinar sobre um Deus soberano, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que nos gerou na madre de nossa mãe e que nos fez, ó Deus querido, seres viventes para vivermos para louvor da sua glória, e ó Deus, que os pais e os padrinhos possam ter sabedoria de Deus para ensinar os seus filhos sobre a verdade do Evangelho, buscar os caminhos de Deus e ensinar no mundo, ó Deus, de tanto sofrimento, de tanto tormento, de tanta dor, de tantas, Senhor, coisas terríveis. Nós temos uma esperança viva, e esta esperança está no Senhor Jesus, no Evangelho, no ensino da sua palavra, para que nós possamos andarmos por fé e termos a graça e a bênção de Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo, Senhor meu Deus querido, esta criança, e quero que a Tua bênção esteja sobre ele, na sua saúde, na sua vida de uma forma geral, e que os pais recebam graça e sabedoria, Senhor, para ensinar os seus filhos o caminho que deve andar. Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus, ó Deus, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, e cumprimos, ó Deus, o ensino da Tua palavra, que é, Deus, apresentarmos diante da igreja e darmos a Tua bênção, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que é nome sobre todo nome, Senhor, e que a Tua bênção, a Tua graça seja, ó Deus, evidente e clara na vida dessas crianças, a ponto que os pais vejam a Tua bênção, vejam, Senhor meu Deus, o Teu cuidado na vida deles, Senhor, e possa Te agradecer, Te glorificar e Te exaltar, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Você é a mãe, né? Deus abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que vocês possam ensinar os filhos de vocês no caminho do Senhor. Amém. Amém de Deus, a senhora é avó. Amém. Deus abençoe. Amém? Vamos continuar então? Queria aproveitar aí que nós paramos, fazer uma oração, pedir para o Senhor uma bênção sobre esse estudo e que Ele fale conosco. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, a Deus, por nós te encontrarmos já tão cedo, a Deus, neste dia, que é o dia do Senhor. Ó Pai, que privilégio para nós podemos estar aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, em contato com a Tua criação. Ó Deus, sendo relembrados do Teu amor, da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós podemos exaltar o Teu nome nessa manhã e Tu falaste, Senhor, ao nosso coração, consolando, Senhor, trazendo ânimo, trazendo força, fortalecimento. E eu peço que Tu continues fazendo isso, Senhor, que nessa manhã
Ó Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, dá-nos clareza, Senhor, a respeito do Teu Evangelho, a respeito da vida contigo. E faze-nos, Senhor, mais vitoriosos, ó Deus, para combater o pecado, para combater o mundo. Senhor, para não nos enredarmos, ó Deus, nos laços do adversário. E para estarmos, ó Deus, firmados, ó Deus, na fé, firmados em Ti. E sabendo, Senhor, como usar as nossas armas, como usar os instrumentos que Tu colocas nas nossas mãos, para que aquilo que Tu queres realizar em nós, ó Senhor, seja algo, Senhor, que aconteça de maneira mais eficaz, mais rápida até. Porque quando nós, ó Senhor, usamos das armas, quando nós vamos a Ti, quando nós nos voltamos, quando nós aplicamos no nosso viver, Senhor, o Teu poder, nós nos apropriamos dele, Senhor, por meio do Teu Espírito, Senhor, nós temos a garantia de uma vida, Senhor, uma vida vitoriosa, uma vida alegre, jubilante, uma vida, Senhor, aos Teus pés. Nós pedimos que Tu faças isso com cada um aqui nesta manhã, cada família, Senhor, apesar de mim, apesar de nós aqui, Senhor, com as nossas falhas, com os nossos pecados, nós contamos com a Tua graça, Senhor. E reconhecemos, ó Deus, que a Tua graça é derramada sobre nós nesta manhã. Muito obrigado, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos têm o material aqui, né? Que acho que já foi passado. Até agora, a gente nesses dias falou bastante de maneira assim, mais para nós entendermos o Evangelho, entendermos a aplicação do Evangelho na nossa vida, entendemos os inimigos da nossa carne, da nossa alma, né? A carne, o mundo, o diabo. E nós tentamos trazer para os irmãos assim uma clareza maior, um entendimento mais claro da graça de Deus, como a graça de Deus nos ajuda a cumprir a lei de Deus, né? Graça de Deus, na verdade, é aquilo que emana, que brota da cruz, do Calvário, do sangue derramado. E hoje o que eu queria fazer é tentar trazer elementos assim mais práticos para nós. E como que isso funciona no dia a dia, né? Como que isso funciona na prática? Como que na hora da luta, na hora do embate, na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora das tentações, e no dia a dia cristão, no processo de desenvolvimento da nossa salvação, como que nós pegamos todas essas informações sobre a graça, sobre o Evangelho, sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo que habita em nós, e como que nós, os instrumentos da graça, como que nós juntamos tudo isso e usamos a nosso favor, né? Nem sempre isso é tão claro para nós, não é verdade? Às vezes na hora assim do vamos ver, como diz na gíria, na hora da dificuldade, na hora de que tem que ter uma resposta de acordo com Deus, às vezes a nossa resposta é de acordo com a carne, não é verdade? Amém? Amém. Às vezes a nossa resposta é de acordo com o mundo, às vezes a nossa resposta é porque a gente se entregou a alguma sedução do diabo. Só que o tempo todo nós precisamos responder diante da vida, diante das coisas, da maneira de Deus, a maneira de Deus. E a maneira de Deus é o Evangelho, é o Espírito Santo operando em nós. Mas como que a gente põe isso na prática, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte: nós precisamos encarar a vida cristã, a vida com o Senhor, como uma vida de disciplina, uma vida de discipulado. Existe um custo, existe um seguir a Jesus. Lembra que Jesus falou: aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Então lembra que nós falamos sobre a graça que às vezes a gente vê como barata, a gente não dá o devido valor para ela. Jesus está dizendo com isso que a graça não é barata, existe um compromisso, existe uma valorização dessa graça, existe uma constante disciplina da nossa parte para a gente conquistar aquilo que Deus já determinou para nós, que é o plano, o projeto de Deus, né?
Só que essa dependência, essa disciplina, ela não pode ser feita exclusivamente na nossa força. Porque senão a gente nega o Evangelho. Esse aqui é o problema. Quando a gente toma tudo nas nossas mãos e a gente põe demais em nós mesmos o foco da responsabilidade pelo nosso crescimento, a gente, na verdade, está negando, de certa maneira, a capacitação que vem somente de Deus, o poder que vem dele, o poder que vem da sua graça e que vem do seu Espírito. Então nós precisamos, somos chamados pela palavra de Deus a confiar no Evangelho. Confiar descansando no Evangelho enquanto nós trabalhamos. E é difícil fazer isso, porque a gente tem a tendência, ou a gente trabalha ou a gente confia, né? Ou eu faço, pego e faço logo e resolvo os problemas da minha vida, ou eu entrego tudo e descanso na mão de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que o Evangelho nos chama para as duas coisas, tá? Então a gente não pode ir só na nossa força, e a palavra nos diz que há uma responsabilidade nas nossas mãos de responder ao Evangelho, de dizer sim para Deus, de fazer as escolhas certas, de desejar e voltar-se para Deus constantemente, tá bem? Isso para nós é claro, né? Nós já sabemos disso, nós vivemos assim, todos os dias. Mas o que precisa ficar mais claro para nós é, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos disciplinar na vida cristã, mas dependentes da graça de Deus, cada vez mais. Porque é incrível, irmãos, quando nós começamos a viver a vida que o Senhor nos chama para viver, a vida de santidade, a vida de luta contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, e a gente faz isso na força do Senhor, todo esse trabalho se transforma num trabalho, na verdade, muito leve. Né? Porque vocês lembram o que Jesus falou? Que o fardo dele, o jugo dele é suave. Porque ele, na verdade, carregou todo o peso da maldição da lei por nós. Então, quando nós simplesmente nos conectamos a Ele, na nossa união com Cristo na cruz, e nós nos deixamos levar por Ele, não de braços cruzados, não parados, mas nos deixamos levar por Ele, o resultado disso é que aquilo que a gente tem que fazer, e a gente vai falar hoje, o que a gente tem que fazer como cristãos, passa a ser leve. Por quê? Porque é motivado por um amor por Ele, é motivado por um senso de gratidão, de que, poxa, Ele fez tudo isso por mim, Ele já conquistou todas essas coisas na cruz por mim, eu só tenho que tomar posse disso e viver isso, e aplicar isso para mim. Vocês percebem como é muito mais fácil eu labutar na vida cristã, eu trabalhar tendo clareza e tendo a crença, a convicção no meu coração de que o Senhor é o meu sustento diário. Ele é o pão diário, né, que me alimenta. Ele é a minha força. Se nós formos aqui para o Salmo 127, no versículo 1, vocês têm na apostila, nem precisaria abrir a palavra. Nós temos um vislumbre disso já no Antigo Testamento. Nesse Salmo, veja bem que nós conhecemos bem, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui eu estou usando a NVI que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha só, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: tudo que você faça sem Deus, sem o Evangelho, é vão, é inútil. Né? Depois diz assim: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então vocês percebem? Tudo que nós fazemos porque o Senhor já fez. E não é assim, ó, o texto não está dizendo assim, ó, olha só, se o Senhor não ajudar a construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não ajudar a manter abertos os olhos da sentinela, ajudar, em vão vigia o sentinela. Não, a Bíblia diz que na verdade Deus é que constrói a casa e Deus é que é a sentinela. Não é maravilhoso a gente perceber isso? Quando a gente pensa que a gente está fazendo, a gente olha para trás e a gente descobre que Deus já fez tudo. A gente está construindo a nossa casa espiritual, mas o Senhor já a construiu por nós, por meio da sua morte na cruz. Nós estamos vigiando
pela nossa vida, pela nossa salvação, mas é o Senhor que vela por nós, é o Senhor que nos vigia. E Ele não só dá um empurrãozinho, não, Ele faz todo o trabalho. E nós fazemos todo o nosso trabalho. Às vezes é difícil a gente entender isso. Parece que se eu trabalhar, Deus então não trabalha. Se Deus trabalha, então eu não trabalho. Mas na verdade não é assim. A caminhada cristã é um trabalho de Deus e um trabalho meu. É uma vigilância de Deus e uma vigilância minha o tempo todo. Amém? Há outros textos bíblicos aqui que lá no Novo Testamento vão reforçar essa ideia. Então veja aqui, ó, na apostila, na primeira página. Filipenses 4, de 11 a 13, diz assim, ó: eu posso todas as coisas. Ou seja, eu que construo a casa, eu que vigio, eu posso. Mas eu só posso porque alguém me fortaleceu, me fortalece. Vocês percebem? A palavra de Deus, ela tem o cuidado de não nos fazer confiar nas coisas erradas. Ela tem um cuidado de não colocar a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja no Senhor. Porque a Bíblia diz que colocar a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor é idolatria. Quando eu confio nas coisas, quando eu confio nas pessoas, quando eu confio nas instituições, quando eu confio no que quer que seja, mais do que eu confio em Deus, ou eu amo mais essas coisas mais do que eu amo a Deus, ou eu temo mais essas coisas mais do que eu temo a Deus, a Bíblia diz que eu estou cometendo o pecado da idolatria. Mas o Senhor quer sempre nos guiar para o caminho certo, né? Ele quer nos fazer olhar para Ele próprio em primeiro lugar, e depois perceber que tudo que nós fazemos brota da capacitação dEle. Eu tudo posso. E no contexto, Paulo dizia, eu sei passar fome, eu consigo passar dificuldade, eu sei ficar preso. Eu posso tudo isso, e eu posso passar coisas boas também, eu posso ter bênçãos na minha vida. Mas eu posso todas essas coisas, por quê? Porque Deus é que me fortalece. Amém? Colossenses 1, 28 e 29 diz assim, ó: para isso eu me esforço. Então veja bem, irmãos, há um esforço nosso diário. E nós precisamos ser intencionais, objetivos, agressivos contra os inimigos da nossa fé. Nós não podemos baixar a guarda. Eu me esforço, lutando conforme que a sua graça, sua força, que atua poderosamente em mim. Vocês viram as duas palavras, esforço e força? Né? De novo você vê constrói, vigia, vigia, esforço, força. O meu esforço vem da força do Senhor. A força do Senhor em mim me leva a exercer um esforço espiritual que me faz crescer nele. 1 Coríntios 15, 10, Paulo dizendo: trabalhei mais do que todos eles, contudo não fui eu que trabalhei, mas a graça de Deus comigo. Comigo, vocês percebem? Porque Ele realmente trabalhou, não é a graça de Deus por meio de mim ou no meu lugar. A graça de Deus continua trabalhando e eu continuo trabalhando. É a graça de Deus comigo. Então lembra que a gente falou sobre que a graça de Deus não é uma força operativa, ela é na verdade o próprio Deus, ela é a pessoa de Deus. Ela é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Paulo está dizendo a graça de Deus comigo, ele está fazendo referência ao Espírito Santo que habita no meu interior. Este Espírito Santo que aplica a graça, que aplica a obra da cruz, a obra redentora na minha vida, é ele que trabalha comigo, é ela que trabalha comigo. Mas eu trabalho mais do que todos. Ou seja, eu não dou moleza para a minha carne, eu não dou moleza para o mundo, eu não dou moleza para o diabo. Eu trabalho mais do que todo mundo. E Paulo não está dizendo isso com arrogância, porque Paulo, em outro momento, se considera o pior dos pecadores. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: porque eu sou o pior dos pecadores, e eu reconheço a minha fragilidade, a minha problemática espiritual, eu trabalho mais que todo mundo. Eu faço o possível e o impossível para eu estar com Deus e crescendo com Deus. Mas é a graça de Deus que trabalha comigo. Amém? Que consolo maravilhoso, não é verdade? A gente saber que
que o Senhor está dentro de nós, o Espírito Santo opera em nós, Ele aplica a obra da cruz na nossa vida, nos capacitando todos os dias. Isso não te dá mais esperança contra a luta do pecado, na luta contra o pecado? Não te dá mais esperança, te dá mais consolo, traz mais paz, não é verdade? Traz alegria, traz um senso profundo de gratidão, porque Deus está operando dentro de nós diariamente, né? Nos levando de volta para si, nos atraindo de volta para Ele, como nós cantamos hoje, sempre. Mas nós fazemos, tá? Então eu queria colocar aqui algumas coisas para a gente entender. Diante da vida cristã, algumas pessoas, aqui no primeiro item, podem assumir um método da passividade. Então, alguns cristãos que começam a entender a graça de Deus, infelizmente, eles caem numa compreensão errada da vida cristã. E eles começam a achar que é assim, o homem confia em Deus e Deus trabalha. Tudo que eu tenho que fazer é confiar, e tudo que Deus tem que fazer é trabalhar. Essa é uma compreensão errônea, equivocada da graça de Deus, da obra de santificação de Deus na minha vida, né? Porque, na verdade, o que a Bíblia me mostra, diante de tudo isso que a gente acabou de falar, é que, na verdade, o homem é chamado para confiar e trabalhar. Nós somos chamados para confiar completamente na obra de Deus, mas pôr a mão na massa, pôr a mão no arado, resolver, nos engajar, nos envolver com aquilo que nós precisamos lidar na nossa vida. Há áreas na nossa vida que precisam de mudança, há áreas que precisam ser escovadas, varridas, teias de aranha que precisam ser retiradas, né? Às vezes tem que passar uma água sanitária para deixar mais branquinho. Na verdade é o sangue de Jesus que nos purifica, não é água sanitária, né? Então veja bem, o homem confia em Deus e trabalha na confiança de Deus, na força do Senhor. E o que o Senhor faz então? Ele capacita o homem, pela sua graça, para trabalhar. Por isso que eu tenho que confiar nele, porque é ele que capacita, não sou eu. A capacitação não vem de mim, ela vem do Senhor, e em mim ela opera a meu favor. Amém? Segunda página diz assim, tem um outro método, que é o método oposto da passividade, que é o método da autodisciplina. Então, o que é esse método? É quando eu me concentro demais nos meus esforços. Quando eu, às vezes, me engano dependendo mais do que eu faço e do que eu determino fazer, né? Aí tem um texto aqui que é 1 Coríntios 3:7, que diz assim, 1 Coríntios 3:7. Chegando lá. Diz assim, eu plantei, as pessoas dizem, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Tá? Então veja bem, nesse processo de autodisciplina, às vezes a gente fica só concentrado nos nossos aspectos, ou na nossa parte, na nossa parcela de contribuição na história. Então, por exemplo, Paulo fala aqui de plantar e de regar, né? A gente poderia ampliar, quem trabalha, quem já conhece um pouco de lavoura, de plantação, essas coisas, sabe que existem outras coisas envolvidas no processo, né? Como arar, plantar, fertilizar, irrigar, cultivar e depois colher. Tem que colher aquilo que a gente planta também, né? Tem que voltar para a lavoura para colher. A gente às vezes corre o risco de só ficar focado nisso. Eu planto, eu rego, eu irrigo, eu fertilizo, eu faço, eu aconteço. Mas sem a percepção da graça de Deus, veja bem, a gente pode se frustrar. E a gente pode perceber com o tempo que o trabalho fica pesado, fica árduo. Então o que a gente precisa levar em consideração? Que quem faz crescer o nosso trabalho, ou a planta que nós
plantamos e cultivamos é o Senhor. Vocês viram o mesmo princípio o tempo todo? Deus constrói a casa, eu construo a casa. Deus vigia, eu sou o vigia. Deus pode, Deus me fortalece, eu posso. Deus me dá a sua força, eu me esforço. Deus me dá a sua graça para trabalhar comigo, eu trabalho, e mais que todo mundo. Deus me manda plantar, arar, colher, cultivar, irrigar, eu faço tudo isso. Mas eu deixo nas mãos de Deus o crescer. Eu deixo nas mãos de Deus aquilo que eu fiz vai se tornar. Porque isso está na mão de Deus. Nós plantamos as sementes no nosso coração, na vida das pessoas também, ao nosso redor, mas é o Senhor que dá o crescimento. E o Senhor também é aquele que controla o clima. Então, às vezes, posso ficar tão concentrado na minha semeadura, e eu não estou concentrado no fato de que, dependendo do clima, as coisas podem sair um pouquinho diferentes do que eu imaginei. Por quê? Porque Deus é soberano. E Ele age de uma maneira maravilhosa, usando os meus esforços, mas Ele age de maneira acima dos meus esforços para fazer a sua vontade. Amém? Amém. Aí eu queria falar duas coisas. Uma é que, se você ler, depois você poderia talvez ir para casa, não tem tanto material para ler, mas uma das coisas interessantes é a história de Neemias. A gente percebe como Neemias era um homem de ação, mas um homem totalmente dependente de Deus, né? Você vê isso já nos primeiros momentos, assim, Neemias está com o coração triste, está ali naquela interação com o rei, Jerusalém precisa ser reconstruído, o templo precisa ser reconstruído, e Neemias já mostra uma dependência de Deus ali, nos primeiros instantes, nas primeiras páginas do livro de Neemias. E ele nem sai para orar, parece que ele já, naquela hora mesmo, ele já fala com Deus numa oração relâmpago. Ele mostra que em todo instante ele precisa do Senhor, do Espírito. Então a oração é o grande meio, a grande arma, o grande instrumento que o Senhor nos dá para a gente trabalhar na dependência dEle. Então a nossa vida, meus irmãos, ela precisa estar regada com oração. Lembra que nós falamos outro dia ali, acho que foi ontem, sobre orar 3 vezes ao dia versus orar sem cessar. Então, a Bíblia nos chama para orar sem cessar, no sentido de que nós precisamos estar constantemente com a nossa vida voltada para Deus. E com o nosso coração em comunhão com Ele, clamando a Ele, pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, veja bem, nas horas das dificuldades, não pense que você é forte o suficiente para combater aquelas dificuldades se você não se voltar para Deus em oração e se apropriar da sua graça naquela hora. Então a tentação chega, pum, naquele momento, às vezes ela vem repentina demais, mas eu preciso me exercitar e me preparar, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, para conhecer os meus pecados e conhecer as tentações, conhecer a minha estrutura e de antemão me preparar em oração para combater aquilo que vem contra mim. Então veja bem, a oração, a vida de comunhão com Deus, esse estar em sintonia com Deus o tempo todo é fundamental para que a gente experimente graça em meio a todas as circunstâncias da vida. Às vezes a gente esquece, na verdade, na hora, a gente lembra assim que a gente tem que orar, mas a gente não lembra às vezes na hora das coisas mais repentinas. Às vezes a gente esquece de voltar o pensamento para Deus naquela hora. Vocês já passaram por isso? O primeiro lugar que você vai é para a sua própria mente, para os seus próprios sentimentos, não é verdade? O primeiro lugar que você vai é buscar recursos na sua forma de enxergar a vida, que às vezes não é necessariamente de acordo com a palavra de Deus. É naquela hora que às vezes os erros que a gente recebeu da nossa criação e do mundo, que são contrários a Deus, acabam vindo de novo à tona e mostrando que eles estão lá presentes ainda, porque eles não foram combatidos e não foram mortificados. E as nossas reações são as reações mais erradas biblicamente possíveis. Mas nessas horas, veja bem, há um consolo para nós também, que é: eu posso experimentar a graça de Deus para vencer isso, porque existe um recurso que é imediato, que é instantâneo,
e que é garantido pela morte de Jesus. Porque quando Jesus morre, Hebreus nos diz que ele nos dá acesso direto à presença do Pai. Não existe mais ritual para chegar no Rei. Eu simplesmente abro a minha boca e digo: Senhor, eu reconheço que em Cristo eu posso chegar na tua presença. E eu estou fazendo isso agora. Me ajuda! Pelo amor de Deus, me socorre. E o Senhor faz isso naquela hora que nós precisamos. Nós precisamos, meus irmãos, no processo de santidade, combater a nossa autossuficiência. Quanto mais nós confiamos em nós mesmos, menos nós experimentamos da graça de Deus. Então veja bem, uma das coisas que nós precisamos combater na nossa vida é confiar demais em nós e achar que está tudo bem. Diz a palavra de Deus que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, na verdade, eu devo olhar para mim como alguém que é um pecador em potencial, alguém que corre perigos, porque há inimigos reais à minha volta. E a minha carne é fraca. Então eu preciso dizer: Senhor, me ajuda a olhar mais para Ti e depender mais de Ti. Amém? Eu queria falar sobre algumas disciplinas que nós precisamos ter na nossa vida, irmãos, para nós sermos vitoriosos, tá? Essas disciplinas funcionam diferente para cada pessoa, mas, em geral, é o que nós devemos buscar para nós crescermos em santidade, crescermos no Senhor, crescermos na fé. A primeira disciplina que a gente poderia lembrar é do compromisso com Deus. Então veja bem, a gente vem do mundo, a gente vem com pecados, a gente vem com padrões, a gente vem com hábitos que precisam ser mortificados, precisam ser destruídos. Eles são destruídos já pela cruz, mas a gente ainda está no processo de destruir esses pecados ao mesmo tempo, né? Então nós precisamos nos comprometer diante de Deus. Há coisas que nós precisamos tomar resoluções para fazer. O grande avivalista Jonathan Edwards, na sua juventude, bem cedo na sua juventude, ele escreveu para si próprio algo em torno de 75 resoluções, 76 resoluções talvez, que ele entendia serem importantes, partindo da palavra de Deus, para a sua vida. E ele procurou pautar o seu viver segundo aquilo que ele resolveu fazer. Eu resolvo não fazer isso, eu resolvo não fazer aquilo, eu resolvo fazer isso. E ele procurou se exercitar, ele procurou modelar a sua mente, modelar os seus hábitos. Veja bem o trabalho que Paulo fala: eu trabalhei mais que todos. Ele fez isso, ele sentou, ele estudou, ele pensou nos pecados que ele tinha, ele pensou nos padrões, ele pensou nas ordens da palavra de Deus, e ele decidiu 76 coisas na vida dele, que mudaram a vida daquele homem, porque o avivamento que o Senhor conseguiu, que o Senhor foi capaz de gerar pelas mãos de Jonathan Edwards, é algo que traz resultados até os dias de hoje. Porque alguém se decidiu, se comprometeu diante do Senhor. Você deveria ir para sua casa hoje ou nos próximos dias e pensar: Senhor, quais são as áreas em que eu preciso tomar resoluções na minha vida? Veja bem, a gente sempre tem alguma coisa para ajustar, né? Senhor, me ajuda nessa área, naquela área. Por exemplo, eu vou decidir não fofocar mais. E eu vou tomar isso como resolução, e eu vou lutar. É que nem uma dieta que a gente faz. Eu vou deixar de comer 2 pãezinhos franceses de manhã, todos os dias, o cacetinho, né? Aqui. Eu vou comer só meia banda assim do pão. É uma decisão, a gente faz e a gente luta para se manter naquela posição. A vida espiritual é desse jeito também. A gente não pode entrar assim na vida com o Senhor, ó, sabe? Não, tá, vamos levando. Não, existe uma intenção nossa de crescer, porque nós amamos a Deus. Nós queremos aplicar a obra dele em nós queremos colaborar com o Espírito Santo no processo de santidade, né? Então, não fofocar. Ou então, eu resolvo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a mais difícil, né? O que vocês acham? Poxa, como Cristo amou a igreja? Mas a palavra me manda fazer isso. Como é que eu posso resolver fazer isso?
O que significa isso para minha esposa e para mim? Significa, sei lá, sentar para conversar, dar atenção, significa sair com ela, significa abrir a palavra de Deus no final do dia e ler um versículo, qualquer coisa assim. O que significa amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Daniel, diz a palavra lá em Daniel 1,18, que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele estava no palácio, na Babilônia, e ele queria ser puro, santificado, separado para Deus, e ele decidiu não participar das iguarias que eram oferecidas lá para os deuses. E o que ele fez? Aqui diz na apostila que Daniel combateu, naquela resolução dele, ele combateu a tentação do ambiente que o cercava. Então veja bem, você está lá no seu trabalho e você às vezes tem parado na roda dos escarnecedores, às vezes ouvindo e às vezes até contando uma daquelas piadinhas, né, que distorcem a vontade de Deus, né, para a vida do homem. Será que lá naquele ambiente do trabalho eu não preciso tomar uma resolução? Vai ser duro, eu vou ser perseguido, mas será que eu não preciso tomar uma resolução? Não de me afastar das pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas de pelo menos me calar. Pelo menos me calar. Às vezes, se possível, evitar partilhar daquilo ali, ou compactuar com aquelas coisas como se elas fossem naturais para mim. Veja bem, a nossa relação com o mundo, meus irmãos, é uma relação redentora. Ela não é uma relação de alguém que cede e não tem nada para dizer. Não tem sal para salgar. Às vezes a gente deixa de ser sal no mundo e a gente deixa que a podridão da carne, a podridão do mundo, exale o seu mau cheiro e não nos incomode. Mas nós somos chamados para ser sal e para ser luz. Resolução é a tentação do ambiente. Jó 31:1 diz assim, resolvi não olhar, não cobiçar. Vamos pegar o texto, porque eu não lembro textualmente. Alguém achou? Pode ler. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então, Jó percebeu alguma coisa, algum padrão pecaminoso no seu coração. E ele precisou tomar uma resolução. Resolvi não olhar com cobiça, ou não pôr os meus olhos com cobiça sobre as moças. Uma resolução de Jó. É uma tentação de dentro, não é uma tentação de fora. É também de fora, mas é muito mais de dentro, porque ele está ali lidando com a questão da sua cobiça. Agora a pergunta é, Pastor Fabiano, como é que nós fazemos essas tais resoluções? Sem que elas sejam pesadas, sem que elas sejam aquelas dietas, aqueles regimes que a gente não aguenta. Veja bem, na graça de Deus, elas não são pesadas. Porque eu faço essas coisas dentro de um relacionamento com Deus. Porque eu amo a Deus. Lembra que nós falamos ontem? É o amor que me capacita a cumprir a lei. É porque eu amo a Deus que eu quero ser conformado à imagem dele. Então é a graça a resposta da pergunta. Como é que eu faço isso? É só pela graça. Confiando em Deus, pedindo uma porção de graça a cada dia para eu me manter firme nas minhas resoluções. Lembra de Romanos 12:1? Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional ou espiritual. Mas ele fala isso, pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos. Ou seja, tenham em mente a graça de Deus, porque há poder, há virtude, há graça, há ânimo, há coragem, há esperança na graça de Deus para essas resoluções. Amém? Você está disposto a voltar para casa e pensar, Senhor, eu quero uma área só, não precisa ser duas, não precisa ser três, vamos começar por uma. Uma coisa que eu ouvi uma vez que falou muito comigo, um pastor que milita muito na área do aconselhamento cristão e tem ajudado muitas pessoas, e ele dizia isso, que às vezes nós olhamos para a nossa vida, a gente fica desesperado, a gente não sabe por onde começar. São tantas coisas para mudar, são tantos passos para dar, são tantas resoluções. Mas ele dizia uma coisa interessante, pela experiência dele, que quando você se decide a mexer numa área da sua vida, uma
umazinha que seja, automaticamente Deus começa a trabalhar em outras áreas. Porque as nossas áreas de pecado, às vezes a gente não percebe, mas elas estão muito ligadas. Uma coisa está muito ligada à outra. Uma coisa leva a outra. Uma coisa depende da outra. Se eu identificar aquela área que para mim me incomoda mais, que o Espírito vai revelar, e eu começar a trabalhar naquela área, começar a pedir graça do Senhor para aquela área, o Senhor vai começar a fazer coisas muito além do meu esforço, muito além da minha capacidade. A disciplina das convicções. Aqui nós temos os textos bíblicos, os irmãos podem ler depois. A palavra de Deus, lá em Romanos 12, 2, nos manda, na verdade, nos ordena que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para aí, não é o Evangelho que me mudou, não é o Evangelho que me muda, não é a obra da cruz que me regenerou e me fez nova criatura e nova criação. Mas por que Paulo vira para mim e diz assim, transformem-se, vocês transformem-se? Mas peraí, não é Deus que me transforma? Porque o mesmo princípio que a gente está falando desde o começo está aqui presente. Deus me transforma, mas eu também me transformo. Ou seja, eu preciso pôr a mão na massa da minha vida e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero entender mais o Evangelho, eu quero entender mais sobre a Tua graça, eu quero entender mais sobre Ti, eu quero Te conhecer melhor. Eu quero. E eu quero ver o mundo de outra maneira, Senhor. Eu quero olhar para as pessoas com outros olhos. Eu quero olhar para mim mesmo com outros olhos. Eu quero olhar para os prazeres da vida com outros olhos. Eu quero receber e participar de tudo com outros olhos. Ou seja, existe uma resolução, uma decisão da minha parte de me transformar. E como que eu me transformo? Renovando a minha mente. Como que eu renovo a minha mente? A outra página. Buscando as Sagradas Escrituras. Então veja bem, irmãos, faz parte desse processo de depender da graça de Deus, que eu abra a palavra de Deus todos os dias, que eu ore, que eu peça a intervenção do Espírito, a iluminação do Espírito, eu medite na sua palavra, eu busque na sua palavra, eu estude a sua palavra. Isso é fundamental para que haja um crescimento na graça, porque quanto mais convicto eu estou, quanto mais crente eu sou, no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, eu creio, e não tem nada que me tire dessas crenças, porque eu creio. E quanto mais em contato que eu estou com a verdade da palavra de Deus, mais eu creio. Não é verdade? Quanto mais você lê, mais o Espírito Santo aplica a palavra de Deus a você, e você abandona e deixa para trás as dúvidas. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais a verdade é solidificada, petrificada, e passa a ser a rocha sobre a qual você constrói a sua vida, o alicerce do seu viver. Mas eu preciso ler a Bíblia. Se eu não ler, irmãos, nós temos dificuldade de ler a Bíblia diariamente, até porque nós temos muitas coisas na nossa vida que tomam o nosso tempo de Deus. Mas nós precisamos nos decidir a fazer isso, e fazer isso começando por pouco. É a mesma coisa das áreas. Eu não vou tratar de 30 áreas, eu vou tratar de uma. Senhor, trata dessa primeiro. Passaram alguns meses, Senhor, esse aqui eu acho que eu estou me sentindo que o Senhor está trabalhando na minha vida, eu estou melhor, vamos para a segunda área. A mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes a gente não faz porque a gente quer fazer muito. Mas se a gente parar e resolver fazer 5 minutos de leitura, 10 minutos de leitura, 1 capítulo, 2 capítulos, o Senhor vai começar a operar uma sede em nós pela palavra. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai querer ler. É inevitável, porque é a palavra viva de Deus. Armazene as Escrituras, memorize. Lembra que quando Jesus combateu o diabo, lá no deserto, ele tinha o que armazenado na sua mente, no seu coração? A palavra de Deus.
Veja bem, na hora que o diabo vem, na hora que a carne te assalta, é a palavra de Deus que está armazenada em você, que é trazida de volta, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. Aquele que aplica a graça no nosso coração. E ele traz a palavra de Deus. E é incrível, os irmãos já experimentaram isso. A palavra de Deus vem com uma força. Como com grande solidez, ela vem e ela te enche de consolo. Ou ela vem e te enche de direção. Ela vem e te enche de clareza. A palavra vem e o Senhor fala, e o Espírito comunica, o Espírito revela aquilo que precisa ser feito naquela hora, porque você guardou a palavra no seu coração. E por último, aplicar a palavra. Como que a gente faz isso de novo? Eu estou reforçando aqui, é pela graça. Nós conseguimos ter uma vida de disciplina espiritual pela graça. E nós não podemos ficar paralisados pela culpa, porque às vezes nós não vamos conseguir ler a Bíblia num dia. Às vezes, infelizmente, o nosso dia, nós estamos num mundo caído, cheio de problemas, cheio de dificuldades, com coisas que se apresentam para nós todos os dias. Que nem o Rogério estava falando, nem sempre eu consegui orar 3 vezes ao dia. Mas veja bem, eu não posso permitir que a minha falha naquele dia ou naquele momento, atrapalhe ou impeça o meu desejo de voltar na próxima vez e fazer aquilo que eu não fiz hoje. Não fazer porque eu quero compensar o que eu não fiz, mas fazer porque eu quero Deus. Eu quero o Senhor. O meu foco é o amor por Ele, o meu foco é a gratidão a Ele, o meu foco é o meu relacionamento com Ele. E Ele não está lá contando os pontinhos, assim, Fabiane não leu hoje, o Fabiane não falou comigo ontem. O Senhor não tem registro. A palavra diz que o Senhor lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Ele não faz registro dos nossos erros, porque o Senhor é amoroso, o Senhor é um Deus de graça. Então a cada dia, qual que é a postura de Deus, a reação de Deus diante do nosso pecado? Graça, braços abertos. Eu te recebo, meu filho. O teu pecado te afasta de mim, é verdade. Mas eu estou aqui de novo, e eu opero em ti o desejo de voltar para mim. E eu te amo, eu estou aqui, e estou à porta e bato. Ele continua insistindo, não só esperando. O Senhor continua insistindo. Você já percebeu na sua vida, no dia a dia, como quando a gente começa a esfriar e perder aquele relacionamento com Deus, como o Espírito Santo incomoda a gente? Eu estou falando do Espírito Santo, eu não estou falando da culpa e da condenação. Eu não estou falando da tristeza segundo o mundo, daquela tristeza que te põe para baixo e te enterra. Mas uma tristeza que é colocada no teu coração pelo Espírito Santo, que diz, meu filho, olha só, tu está olhando demais para a tua vida, tu está olhando demais para os cuidados desse mundo, tu está preso demais com as ansiedades, com os porquês, com as ausências de resposta, com as provas e lutas. Meu filho, olha para mim, olha para mim. Olha aqui, eu estou aqui te esperando, eu sou o solucionador de todos esses problemas. Eu sou o Deus que permitiu todas essas coisas acontecerem, porque tinha algo que eu queria te mostrar, mas olha para mim, te volta para mim e busca a mim. E o Espírito Santo faz isso, não é verdade? Não é verdade? Todos os dias, trabalhando no nosso coração. É pela graça, é pelo amor de Deus. Terceira disciplina é a disciplina das escolhas. Se você for ali para Efésios, não precisa abrir, porque essa listinha é uma transcrição ali do texto de Efésios, tá? Esse texto de Efésios 4, 25 a 32, Paulo dá uma lista de escolhas para nós. Ele nos deixa claro que a nossa vida com Deus constantemente é uma escolha. Por que isso? Vocês lembram de novo da história, desde o começo, da carne, do mundo, do diabo? Vocês lembram do já e o ainda não? Nós já somos tudo que nós somos em Cristo, mas nós ainda não somos. Nós ainda estamos num processo. Existe um pecado que habita dentro de nós. Então, por causa dessas coisas, todo tempo nós precisamos intencionalmente fazer escolhas a favor de Deus e contra os inimigos de Deus. O tempo inteiro. Então veja bem, a Bíblia não pressupõe
que tudo está resolvido. A palavra de Deus não pressupõe que para nós, na hora da prática, está tudo resolvido, está tudo garantido. Está tudo garantido em Cristo, é verdade, mas há um chamado para nós fazermos as escolhas. Então veja bem, nessa lista de Paulo, ele está dizendo assim, ó, todos os dias nós precisamos escolher, ou eu minto, ou eu digo a verdade. Veja bem, há vários níveis de mentira. Há vários tipos de mentira. Existe aquela mentira que é um floreio da verdade, ou uma pequena distorçãozinha da verdade, que a gente fala como se não fosse mentira. E a gente se engana. Então veja bem, não é... A gente não pode ler essas listas e pensar, não, eu não sou mentiroso, eu sou uma pessoa que eu gosto da verdade, eu falo a verdade. A gente precisa se examinar, porque às vezes nas nossas escolhas a gente teme o homem, a gente teme, ou a gente quer ter os benefícios da vida e a gente acaba mentindo. Mas há uma escolha a ser feita, ou eu minto, ou eu digo a verdade. Ou eu me iro, ou eu amoleço. Ou eu fico bravo, irritado, furioso, e começo a esbravejar e gritar para meio mundo, ou eu resolvo acalmar e apaziguar minha ira e dizer, Senhor, eu preciso deixar isso aqui nas tuas mãos, não está no meu controle resolver esse problema, e não é a minha ira que resolve esse problema. Eu preciso escolher ser totalmente honesto nas finanças ou roubar eficazmente. Do governo, do patrão, né? Às vezes as pessoas roubam horas até. Repartir com os que precisam ou gastar só comigo mesmo. Eu preciso escolher fazer uma coisa ou outra. Será que eu separei um dinheirinho do meu orçamento para, às vezes, abençoar um irmão em necessidade? Será que eu parei para pensar nisso? Ou será que eu girei o meu orçamento todo em torno de mim mesmo, né? Do Deus do meu próprio coração, que é o meu próprio coração? Ser bondosos, compassivos, perdoadores, ou pessoas que guardam mágoa, ira e ressentimento? Eu preciso escolher, irmãos. Às vezes a gente diz assim, eu sou facilmente, eu me magoo, eu assim, é difícil comigo, o negócio é complicado, porque eu guardo mágoa mesmo. Olha, eu guardo e não adianta. Às vezes a gente ouve cristãos falando isso. Como se, veja bem, essas coisas fossem boas, ou como se elas fossem justificadas. Não há nenhuma justificação para nós, para guardarmos mágoa, porque veja bem, o Senhor Deus não guardou nenhum ressentimento do nosso pecado. O nosso pecado foi muito pior do que qualquer coisa que fizeram contra nós. Ele não guardou ressentimento. O que Ele fez? Ele nos amou, nos deu da sua graça, nos perdoou. Ele não guarda registro dos nossos erros. Então por que eu vou me gabar de ser uma pessoa que... Quer saber? Eu não levo desaforo para casa, não. Entendeu? Eu não levo, eu não me deixo. E não é assim, não é essa a postura da palavra de Deus. A postura da palavra de Deus é eu me humilho. Às vezes eu tenho que perder para que Deus seja exaltado na minha vida. E eu preciso fazer essas escolhas. Lá em Timóteo 4:7, 1 Timóteo 4:7, Paulo chama Timóteo para se exercitar na piedade. Então eu queria deixar isso bem reforçado para dizer o seguinte: essas coisas, irmãos, requerem de nós um exercício. É um exercício espiritual. É uma disciplina que nós precisamos adotar na nossa vida. Então o tempo todo, mentira, verdade. Egoísmo, altruísmo. Ira, perdão. Impureza, pureza. Irritabilidade, paciência. Cobiça, generosidade. Quando eu quero muito para mim, eu começo a pensar, não, eu preciso dar para os outros. Soberba, arrogância, humildade. Materialismo, simplicidade. Eu preciso buscar essas coisas. Agora veja bem, nós estamos no ainda não. Então essas coisas são disciplinas que nós precisamos exercitar, porque é um processo na nossa vida. Quando a gente vem para o Senhor, a gente vem com todas essas coisas empilhadas em cima da gente, assim, ó. É uma montanha de pecado, é uma montanha de mentalidade contrária a Deus. Existe um processo que precisa ser desenvolvido na nossa vida para combater isso.
E a mesma coisa, muito parecido com aquele processo da gente começar a comer comidas que a gente não gostava, né? Então, eu lembro na minha infância, muitos já devem ter passado por isso, eu não gostava, eu quase vomitava se eu tivesse que comer cebola. Eu não sei se era frescura minha ou se eu vomitava, sentia mesmo alguma coisa. Mas eu não conseguia comer a tal cebola, não tinha jeito. E quando ela estava crocante, então era pior ainda. Berinjela, repolho, só o cheiro daquele negócio já me incomodava demais. Hoje eu como as 3 coisas e gosto muito delas. Eu ainda estou lutando para comer abobrinha, quiabo e jiló. Quem sabe um dia eu consiga. Mas veja, é um processo. Deus tem paciência com a gente, né? Então, não vamos imaginar que a gente tem que sair derrubando todos os ídolos da nossa vida, todos os pecados. E de fato a gente tem que fazer isso de forma agressiva, mas é na força do Senhor, é passo a passo. Cada passo de uma vez. Então, nós somos chamados, na palavra de Deus, para mortificar o pecado. Mortificar a carne. Veja bem, perceba o seguinte, mortificar não é matar. A Bíblia não diz assim, ó, mata o orgulho. A Bíblia diz mortifica o orgulho. Mortificar é um processo. Porque eu não consigo matar o orgulho da minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado ainda vai residir dentro de mim. Até o dia final. Eu vou lutar contra o pecado. É a luta do espírito contra a carne. Então não vamos pensar que eu vou conseguir derrotar esse gigante, cortar a cabeça dele e ele não vai mais existir. Não. Ele vai, talvez, muitas vezes voltar para mim. Mas a Bíblia diz que eu preciso mortificar. Ou seja, todos os dias eu preciso buscar matar. Não há trégua. É pior do que matar, é mortificar. Ou seja, é trabalho árduo. Porque matar é o seguinte, tu mata hoje e acabou. Mas mortificar é constantemente, diariamente, decidir diante de Deus, resolver diante de Deus, ter uma vida santa. Mortificar. Eu dei para os irmãos essa listinha aqui, ó, essa tabelinha assustadora de pecados. Deixa eu só explicar para os irmãos. Isso aqui é um material, na verdade, para pais de filhos. Filhos pequenos, filhos adolescentes. Que ajudam muito a gente para conduzir os nossos filhos, né? Então, por exemplo, você percebe padrões de pecado no seu filho. Sei lá, na segunda página ali, ó. O meu filho tem a tendência ao esquecimento. Eu peço para ele fazer as coisas, depois de 2 horas eu descobri que ele não fez coisa nenhuma, porque ele esqueceu de fazer. Aí veja bem, esse é um padrão de pecado que precisa ser mortificado na vida dessa pessoa. Por que é um pecado? Porque a palavra de Deus, aqui em Hebreus 2:1, fala exatamente sobre isso. Veja bem, eu não estou falando de pecados que eu inventei, mas todos esses pecados que os irmãos têm nessa lista, eles estão denunciados pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz, isso é pecado. Então veja bem, isso aqui, irmãos, não é para deixar a gente assim, ó, soterrado, meu Deus do céu. Eu tenho uns 40 itens dessa lista aqui, o que eu faço? Que desesperador. Não é isso. É o contrário, é para a gente encontrar a saída de Deus, para a gente entrar no processo de luta contra o pecado. Então o que eu vou fazer? Você vai para casa, você vai olhar essa lista e vai dizer, pô, Senhor, eu tenho isso aqui, ó, né, linguagem inadequada às vezes, né, ou eu tenho amor à aprovação das pessoas, eu preciso muito que as pessoas me amem, me gostem, e digam que eu sou bonito, e digam que eu abafo, que eu tô na crista da onda, eu preciso disso, se eu não tenho isso, eu fico mal, meu dia acabou, eu fico acabrunhado. O que está errado? Então eu vou para a palavra de Deus, eu vou ler, Senhor, eu quero mortificar esse pecado na minha vida, porque eu quero amar mais a Ti do que a mim. E eu quero que a sentença de aprovação sobre a minha vida não venha das pessoas, mas venha de Deus. E aí o que eu vou fazer? Eu vou só mortificar o pecado? Não! Eu vou pedir para Deus, pela sua graça, me ajudar a colocar uma coisa boa no lugar. Então veja bem, às vezes, irmãos, a melhor maneira de nós combatermos o pecado é nós conseguirmos colocar no lugar do pecado alguma coisa que é de Deus, uma virtude de Deus. Então, por exemplo, vamos imaginar, você naquele momento que você viu o seu irmão
com alguém, ou gastar tempo demais com uma pessoa, ou adquirir algum bem. Você luta contra aquilo, mas enfim, cruzou ao seu coração um certo senso de, poxa, Senhor, por que eu tô lutando tanto? Por que eu não consigo? Um certo ciúme, uma certa inveja. Às vezes a gente tem essas coisas, a gente tem que ser honesto, isso é possível, porque são pecados, são padrões da carne, né? Naquele momento, quando você sente aquilo, não adianta você dizer assim, sai fora, tá amarrado, ou qualquer coisa do tipo, não, eu não aceito. Isso ajuda, mas isso é parte do processo. Naquele momento, dizer, Senhor, muda a minha perspectiva agora, Senhor, misericórdia, me faz ver diferente esse negócio. E naquele momento tu começa a lembrar assim, para aí, Deus é o dono de todas as coisas, Deus me ama, Deus me dá tudo que eu preciso para o meu sustento. O que eu tenho, eu deveria me contentar com o que eu tenho, porque a Bíblia me chama para o contentamento. Eu deveria ficar muito feliz porque o meu irmão está gastando tempo com outro irmão, porque adquiriu um bem, porque isso é prova do amor de Deus na vida dele. Isso deveria me trazer alegria e não tristeza. Você percebe? Naquela hora, você traz todo o conhecimento da palavra de Deus, todas as instruções da palavra de Deus, para operar a teu favor e mudar a tua mente, transformar a mente pela renovação, transformar-se pela renovação da mente naquela hora. Então eu me revisto ao mesmo tempo que eu estou me despindo. A palavra de Deus fala isso, despir-se dos pecados e revestir-se da virtude que vem do Senhor. Mas eu preciso saber esse processo, eu preciso entender como é que ele funciona para eu estar preparado. Não é fácil, mas é, como Paulo disse para Timóteo, um exercício. Então a gente precisa, irmãos, nos nossos devocionais, para que eles servem? Eles servem para encontrar Deus, na hora silenciosa, devocional, disciplina espiritual, como que é que a gente chama esses momentinhos com Deus diários? Eles são para encontrar Deus, mas eles são também momentos fantásticos para a gente parar e dizer assim, Senhor, olha aqui, ó, tem esse padrão de pecado na minha vida. E o Espírito vai te revelar quais são esses padrões. E aí você vai começar a fazer um plano de ataque. Toda vez que acontecer a tal da inveja, ou toda vez que eu for acometido pela culpa, por causa de um pecado que eu cometi 30 anos atrás, toda vez que aquela culpa vier de novo no meu coração, eu vou decidir pregar o Evangelho para mim mesmo e dizer, toda a culpa do meu pecado foi pregada na cruz. Crer no Evangelho, crer nessa verdade, abraçar essa verdade, mortificar a culpa e abraçar a consciência limpa que vem do Evangelho. Irmãos, percebem? Que coisa extraordinária. É um trabalho árduo, mas quando nós fazemos na força do Senhor, é Ele que nos capacita. E é Ele que nos ajuda a fazer isso. Amém? Então não só mortificação, mas vivificação. Voltando para a apostila, a gente vai para a última página. A disciplina da vigilância. Nós precisamos, irmãos, como eu estava dizendo, conhecer o nosso inimigo, ou seja, conhecer o mundo, conhecer a carne, conhecer o diabo, e conhecer profundamente a carne, ou seja, os nossos padrões, as nossas tendências, as nossas dificuldades, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda a nossa fraqueza, quanto mais a gente sabe que áreas que precisam ser entregues, rendidas ao Senhor Jesus, menos a gente vai se enganar com a nossa aparente força. Porque às vezes a gente acha que a gente está muito bem, mas a palavra diz, cuidado quando você acha que você é forte, porque na verdade você é fraco, você precisa de mim, na força e na fraqueza. Então a gente precisa se conhecer. Tem uns livros, eu estava pensando, esse é outro hábito muito importante que a gente precisa adquirir na nossa vida cristã, ler bons livros cristãos que abrem a nossa mente, que nos enchem de visão, de percepção, de renovação do entendimento. Homens e mulheres de Deus que escreveram partindo da experiência de coisas que Deus fez na vida deles. E nós precisamos desfrutar dessas experiências. Eu lembrei de um livro que se chama Na Força do Seu Poder. Os irmãos talvez se quisessem anotar, da editora Cultura Cristã. E é um livro extraordinário que fala sobre a
a ação do diabo. Ele faz uma análise de Efésios 6 sobre a armadura de Deus e nos mostra, nos dá uma luz, uma percepção muito grande no mundo espiritual sobre as estratégias do diabo, sobre as suas armadilhas, sobre a sua forma de operação, sobre como ele vem e ataca, como ele seduz e como nós precisamos estar firmes, preparados para vencer, né? Existe um livro pequenininho, irmãos, bem pequenininho, fácil de ler, que se chama O Mundo, a Carne e o Diabo, da editora Vida Nova, que é um livro muito, muito abençoado também para nos levar a entender mais esses três inimigos e como nos fortalecer mais diante deles. O mundo, a carne e o diabo. Tem outro que é Lei, Graça e Santificação, e nos mostra como entrar num processo de santidade dependendo de Deus, confiando mais em Deus. E há muitos livros, há muitos outros, a gente poderia depois passar para os irmãos. Falou o primeiro qual é? Primeiro é Na Força do Seu Poder. O segundo é O Mundo, a Carne e o Diabo. Depois Lei, Graça e Santificação. A gente tem que cuidar aqui, a gente está lembrando também que não só nós precisamos conhecer a nossa estrutura, os nossos padrões de pecado, mas conhecer, reconhecer, identificar as pequenas coisinhas, as raposinhas, as pequenas permissões que nós damos na nossa vida e que impedem a ação do Espírito no nosso viver. Aqui eu queria só reforçar aquilo que eu falei ontem, lembra sobre as perguntas? Veja bem, o Senhor nos chamou para liberdade, né? Liberdade do pecado, liberdade do mundo, liberdade do diabo, liberdade da culpa do pecado, liberdade da lei como forma de agradar a Deus. Nós somos libertos de tudo isso, né? Mas nós somos prisioneiros do Senhor, nós somos escravos dele, nós somos servos de Deus, nós estamos atados ao Senhor e à sua lei. E nós queremos, porque nós amamos a Deus, cumprir a sua lei, viver debaixo da sua lei, viver debaixo da sua soberania. Então, para que nós possamos exercitar isso, exercitar a liberdade cristã, tem áreas, tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós não sabemos, às vezes, exatamente como decidir. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Senhor, será que o que eu estou fazendo, né? Aquilo que a gente falou ontem. Então, essas perguntas aqui, levem para casa e tentem decorar essas perguntas, ou tentem lembrar de algumas delas para vocês, porque elas vão ser muito, muito úteis na prova, na hora da tentação, ou na hora da decisão, que eu preciso decidir tal coisa, né? Então são 7 perguntinhas. A primeira diz assim, ó: essa coisa que eu quero fazer, ou essa coisa que eu fiz, ou essa coisa que eu faço, ou essa coisa que eu quero, me traz tentação de pecar? E aí os textos bíblicos são assim, ó. Romanos: revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, se qualquer coisa que eu faça significa que eu estou, na verdade, fazendo aquilo para satisfazer a mim próprio, a mim mesmo, a minha carne, eu estou premeditando o meu pecado, às vezes me enganando. Sutilmente eu faço isso. Eu preciso identificar e preciso pedir para o Senhor tocar no meu coração e mudar, mortificar aquilo ali. Segundo Timóteo, Paulo fala para Timóteo assim, ó: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Isso me faz pecar? Se me faz pecar, eu não quero. Amém? Amém. É uma resolução nossa. Segunda pergunta: isso traz algum benefício? Isso é bom? É outra forma de perguntar. Esse negócio é bom? Bom dentro do padrão de Deus. Isso é bom, né? Para Deus e para mim e para o próximo. Se não é bom, eu não vou fazer. Então os textos bíblicos são: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, nem tudo é bom, nem tudo constrói. E eu preciso exercer, irmãos, essa área aqui, é preciso dizer também, é uma área de exercício de discernimento espiritual. Então, quanto mais ligados à videira nós estamos, quanto mais atados, unidos com Cristo, em comunhão com o Espírito, mais Ele comunica a nossa consciência
o que é agradável a Deus. E aí é que a coisa fica difícil, porque às vezes Deus revela para mim que alguma coisa é desagradável a Deus para mim. Por quê? Porque aquilo me leva a pecar. Mas de repente para o Betinho, aquilo não leva o Betinho para pecar. Então eu tenho que tomar cuidado para não escravizar o Betinho segundo uma obra que Deus está fazendo no meu coração. Porque Ele precisa, de repente, tratar em alguma área da minha vida, segundo aquele pecado, aquele problema, aquela área específica. Então o que eu preciso? Discernimento espiritual. E eu preciso combater o pecado da justiça própria, que é olhar para os outros com ar de superioridade e achar que todo mundo tem que fazer o que eu faço e ser pautado pelos meus padrões. Mas a palavra de Deus diz que isso não é aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Claro, os padrões de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, se a palavra de Deus diz fuja da imoralidade, fuja da imoralidade. Pornografia está fora. Fuja da imoralidade mesmo. E não adianta pensar que isso é uma área que Deus releva. Não, Deus não releva. É pecado. Agora, algumas coisas, eu estou falando daquelas coisas que não são claramente pecados contra Deus determinados na palavra. Então, a gente teria que conversar muito sobre isso, e pessoalmente com cada um, para a gente entender quais são essas áreas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a única forma de eu entender isso é fazendo essas perguntas bíblicas e exercendo o discernimento do Espírito para a minha vida. Terceiro, essa coisa que eu quero, que eu faço, me escraviza. Eu não consigo viver sem ela. Eu não consigo passar um dia sem esse negócio.